Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu oro para que os próximos momentos sejam de muita edificação para você. Você vai assistir a Cortes do Bom Dia Jesus. Várias palavras que nós ministramos ao longo desses dias de programa ao vivo, você vai poder acompanhar aqueles que mais falaram ao nosso coração e também falaram ao coração de cada ouvinte da Rádio e TV Pão da Vida. A você que está assistindo pelo YouTube, você que me acompanha aí pelo Instagram e também pelo canal da TV Pão da Vida na Telecab, seja ricamente abençoado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Por favor, compartilha. Meu irmão, compartilha, você nos ajuda demais. E inscreva-se nas redes sociais da Igreja Pão da Vida, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Então depois você me conta se você foi abençoado. Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas. Nós estamos em serviço ministerial, por isso nós estamos apresentando um Bom Dia Jesus ao vivo, mas você vai ser abençoado aí por essas palavras. Deus te abençoe. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida. E você está no programa Bom Dia Jesus. Esse aqui é o quadro A Palavra do Dia, a mensagem de Deus para a sua vida. E a minha oração é que o Senhor fale poderosamente com você por meio da palavra dele. Eu quero fazer leitura de um texto que está no Salmo de número 139. O Salmo de número 139, ele revela os 3 atributos de Deus. E eu quero ler com vocês e mostrar para vocês de que maneira ele se revela isso. Então, os 3 atributos que só Deus é em todo o universo. Só Deus é. Só Deus é. Nenhuma outra coisa, nenhum outro ser se encaixa nessas 3 atribuições. Onisciência, onipotência e onipresença. Salmo 139, eu vou ler ele aqui na tradução A Mensagem, que é uma das traduções que eu gosto muito, e vamos ler ele. Ó Eterno, investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos, sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe sabes o que eu estou pensando. O Senhor sabe quando eu saio e quando eu volto, eu nunca estou fora da tua vista, meu Deus. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima, lá estás também. A tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Existe esse lugar? Se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu vou para o subterrâneo, o Senhor lá está também. Se tomo as asas da alvorada pela manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, o Senhor já está lá me esperando. Então eu disse para mim mesmo, Ele me vê até mesmo na escuridão. À noite eu estou imerso na sua luz. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e noite, claridade, são para ti a mesma coisa. Ah, Senhor, tu me moldastes por dentro e por fora, tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo, te adoro. Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como foi esculpido. Do nada até ser coisa alguma, o Senhor está comigo. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Queridos, esse texto é muito bonito. E essa tradução do Eugene Peterson ainda deixa mais poético ainda, né? Quando a gente olha para o Salmo 139, que é um salmo de Davi, Davi revela 3 coisas que só Deus é. E nós, como povo de Deus, precisamos nos apegar nessas coisas e crer de todo o nosso coração.
Se você confiar nessas 3 coisas, que só Deus é, você encontrará paz para a sua vida. Primeiro, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar sequer que você vá que Deus já não esteja lá. Não existe um lugar sequer no espaço-tempo que você vá que Deus não esteja lá. O Senhor já está. Você percebe como isso é incrível? Eu estava falando há pouco tempo, iniciando o Bom Dia Jesus, e disse o seguinte: quando você sai de casa, Deus está com você lhe protegendo. Mas quando você chega no seu trabalho, o Senhor já está lá lhe esperando. Pastor Gabriel, como que isso é possível? Apesar da nossa mente não conseguir entender, é exatamente assim que acontece. Você que estuda, você pega o seu transporte, pega o transporte coletivo, pega o ônibus, pega o seu carro, a moto, sai de sua casa para a faculdade, para a escola. Chegando lá, Deus já está lhe esperando. Ele não está comigo não, pastor, está com você. Ele está com você, mas também já está lá lhe esperando. Não existe espaço físico que o Senhor não esteja. É exatamente isso que Davi está dizendo. Se eu pego a minha cama, o lugar que eu durmo, coloco ela no mais alto pico de montanha, quando eu chegar lá, Deus já vai estar lá. Se eu pegar a minha cama e procurar uma cova, um abismo, o mais profundo abismo, lá o Senhor já vai estar lá. Eu vou me esforçar muito para ir para algum lugar, mas quando eu chegar lá, Deus já vai estar comigo. Eu vou tentar, mas Deus já vai estar lá. Isso em relação ao espaço. Não existe lugar onde Deus não esteja. Em relação ao tempo, não existe dia que Deus já não esteja lá. Existem 2 coisas que definem a física, né? As leis da física, as principais delas são o espaço e o tempo. O espaço-tempo, segundo os físicos, é o que define a nossa realidade. O espaço e o tempo. A galera que estuda física, que lembra da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, vocês sabem do que eu estou falando. Tudo é definido pelo espaço e pelo tempo. Ou seja, espaço onde as coisas habitam, tempo, o deslocamento nos segundos disso daí. Pá, beleza, entendi. Deus está em todos os espaços. E em relação ao tempo, não existe tempo que Deus também não esteja lá. Nós estamos em 25 de setembro de 2024. Talvez você esteja assistindo essa mensagem outro dia. Deus já está aí nesse outro dia falando com você, de hoje. Pastor, que doideira, não estou entendendo nada. É para a gente ficar confuso mesmo, é para a gente ficar perplexo diante da maravilha que Deus é. Deus já sabe o que vai acontecer em 25 de setembro de 2025. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o Senhor já está lá e sabe o que acontece lá. Deus não vai descobrir o que vai acontecer ano que vem. Quem vai descobrir é a gente. Deus já está no amanhã. O amanhã já chegou para Deus. Você percebe isso, meu irmão? Para nós o amanhã nunca chega. Quando o amanhã chega já é hoje. Tá ligado, né, o que eu tô falando? Eu vou esperar pelo amanhã. Por isso que eu digo para os irmãos, nunca espere pelo amanhã. Nunca espere pelo amanhã. Você tem que fazer as coisas hoje. Porque se você esperar pelo amanhã, nunca vai dar certo, nunca vai chegar. Eu não sou o tipo de pessoa que diz amanhã eu começo. Não, meu irmão, você tem que resolver hoje. Porque quando chegar amanhã, amanhã não vai ter. O amanhã nunca chega. Quando ele chega, já é hoje. E aí, para Deus não é assim. Isso é para nós, seres humanos limitados. O amanhã já chegou para Deus. Deus já é no amanhã. Deus não vai ser. Deus já é. Deixa eu falar uma coisa muito doida baseada nisso. E aí eu quero que você pegue isso e guarde no seu coração. Empreenda com fé diante dessa verdade. No amanhã Deus já fez aquilo que você está orando hoje. No amanhã já está realizado aquilo que você está orando hoje. Daqui a um ano você vai ver que Deus já fez coisas que você está orando hoje. Você consegue, meu irmão, é só questão de tempo. É só questão de tempo. No amanhã, mês que vem, ano que vem, você já consegue ver você? Deixa eu orar por você para que os seus olhos de fé sejam abertos agora. Você já consegue ver final do ano que vem você na sua casa? Pastor, mas eu nem comecei a construir. Você já consegue ver? Final do ano que vem você entrando na sua casa, pegando o azeite ungido, o óleo da unção,
pegando o óleo, passando no umbral da porta, colocando lá na porteira, ungindo cada quarto, entrando na sua casa dizendo: Senhor, obrigado por essa vitória, obrigado por essa conquista? Você consegue ver? Pastor, não consigo. Eu consigo. Você consegue ver no ano que vem o seu marido já crente, a sua esposa já crente, o seu filho na igreja, seus avós, suas tias, seus tios? Deus já viu. Aleluia! Deus já viu. No amanhã o Senhor já fez, irmão. Você consegue ver? Você consegue ver e ter paz no seu coração? No amanhã Deus já fez. Deus já fez. Deus faz hoje, no amanhã Ele já fez também. Por que você está preocupado com o amanhã, se no amanhã Deus já fez? Por que você está preocupado com os compromissos do mês que vem, se o Deus que fez esse mês, no mês que vem Ele vai fazer do mesmo jeito? Ah, pastor, meu coração fica aflito, fica agoniado. Eu sei, irmão, eu também passo por esse perrengue. Eu prego para vocês, mas a palavra que vai para vocês vai para mim também. A Joselma colocou aqui na live: pastor, minha casa já está em fase de acabamento. Fala isso para Joselma do ano passado. Joselma, ano que vem, quando chegar mais ou menos em setembro, sua casa já está em fase de acabamento. Você ia acreditar? Você ia dizer: não sei e tal. A verdade é que nós temos medo do amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas você tem um Deus que sabe. E sabe o que a palavra de Deus diz? Os planos do Senhor são de paz e de prosperidade, para dar a cada um de nós o fim que nós desejamos. A Bíblia diz isso. Os meus pensamentos. Livro do profeta Jeremias. Jeremias escreve: os planos do Senhor são planos de fazer você prosperar. Não tenha medo de prosperar, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de viver o melhor de Deus para a sua vida, porque isso é a vontade dele para você. Luziene Silva, os irmãos que estão assistindo um Bom Dia Jesus, imagine, meu irmão, ano que vem, a quantidade de coisa que Deus vai lhe entregar. Você, meu irmão, quando olha para o amanhã, você tem que ficar ansioso pelo que Deus vai fazer. Quando a gente olha para o amanhã, a gente não olha e diz: meu Deus, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, meu Deus, eu não vou sair dessa prova. Não, você vai olhar para o amanhã e vai dizer: poxa, o que eu estou orando hoje, Deus já fez, olha só. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Ontem eu estava orando, de joelho dobrado, quando eu me levantei da oração, eu olhei para o ano que vem e falou: meu Deus, por essa época, ano que vem, esse motivo de oração já vai ser milagre. Você crê nisso, meu irmão? Eu dobrei os meus joelhos ontem, orando ao Senhor. Quando eu me levantei, eu disse: Jesus, esse motivo de oração hoje, amanhã já vai ser milagre. Você crê que os teus motivos de orações hoje, amanhã serão milagre? Deus faz isso. Deus faz isso. O que a gente ora hoje, amanhã se tornará realidade, tornará milagre. Então não se aflinja, meu irmão, agora. Não se preocupe, meu irmão, agora. Deus vai prover. Deus vai mandar. Deus vai fazer. Deus, Ele já está no amanhã. No lugar que você precisa ir, no lugar que você precisa estar, Deus já está lá. Deus já está lá. Está com você. Está ao seu lado. A palavra de Deus diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em todos os lugares, em todos os momentos, em cada segundo do seu relógio, Deus está com você. Deus está com você. Não é Deus que está no seu relógio, é você que está no relógio de Deus. Aleluia! Olha aí, recebe essa palavra. Receba essa palavra. Não é Deus que está no seu relógio, é você que está no relógio de Deus. Aleluia! Eu preciso falar isso para você. Não é Deus que está no seu relógio, é você que está no relógio de Deus. Então não queira apressar as coisas, não queira antecipar as coisas. Amanhã Deus já está lá. Deus já está no tempo certo, Deus já fez, você só precisa esperar, confiar e continuar fazendo o que é correto. Continue orando, continue jejuando, continue trabalhando, porque o preguiçoso nunca conquista nada. O preguiçoso nunca conquista nada. Nunca conquista nada. Então acorde cedo, trabalhe, soe a camisa, faça o seu melhor e creia. E creia, no tempo de Deus vai dar tudo certo. Eu não preciso colocar Deus dentro do meu relógio, eu que tenho que entrar no dele.
O erro dos crentes é querer colocar Deus dentro desse relógio aqui, o nosso relógio. Dentro do nosso relógio. A gente quer pegar o Deus Cronos e colocar ele dentro do Kairos, e não dá certo não. Porque as coisas de Deus são grandes demais, não dá para fazer no nosso relógio não. O nosso relógio não comporta a quantidade de coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que a gente não pode pegar Deus e querer colocar dentro do nosso calendário. Não coloque Deus dentro do seu calendário, não coloque o Deus dentro do seu relógio. Entre no calendário de Deus. Entre no relógio de Deus. Aí você vai viver um tempo totalmente diferente que você nunca viveu na sua vida. No relógio de Deus, meu irmão, não existe hora para milagre. No relógio de Deus não existe hora para a providência. No relógio de Deus o maná cai cedo pela manhã. No relógio de Deus a nuvem guarda de manhã. No relógio de Deus a labareda de fogo guarda de noite. No relógio de Deus é tempo de multiplicação. No relógio de Deus a farinha não acaba na panela, nem o azeite acaba na botija. Isso é dentro do plano de Deus, não dentro do nosso. Dentro do plano de Deus é assim, irmão. Tá ligado, né, que eu tô falando? Pega a sua vida e diz: Senhor, eu confio em Ti. Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Mas se eu for para o mais alto céu, o Senhor vai estar lá também. Então eu creio que aonde eu for, o Senhor está comigo. E creio que o Senhor faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa postura de vida. Esse é o nosso jeito que nós encaramos a nossa vida. A gente precisa ter essa postura no nosso coração. A gente precisa. Deus, eu queria que o Senhor entrasse nesse tempo aqui. A gente acha que Deus é um jogador e a gente é o técnico. Mas é o contrário. Você pensa que Deus é um jogador do seu time. Mas não, Deus é o técnico e o dono do time. Tem gente que pensa que Deus é um jogador do time. Eu vou colocar Deus aqui aos 45 do segundo tempo, ele vai entrar, vai fazer o gol e vai me dar a vitória. Não é assim não. É não. Deus é o dono do time. Deus é o dono do time. E você está lá. Tem hora que ele coloca você para ser o jogador. Escuta isso daí. Olha aí. Ô HCL, você gosta de futebol? Gosta de futebol? Pega essa analogia aí, ó. Se liga só. A gente acha que Deus é um jogador do nosso time. Que eu vou pegar Deus e colocar ele nos 45 do segundo tempo no meu time e ele vai pegar e vai fazer o gol. E aí meu time vai ganhar. Só que é totalmente diferente. Deus é o que é o dono do time e é o técnico. Ele sabe a hora certa de mudar as posições. Ele sabe a hora certa de implementar as estratégias. E tem hora que ele diz: hoje você não vai jogar, hoje eu vou colocar você na arquibancada. Eu vou colocar aqui Gabriel, vou colocar aqui Miguel, vou colocar aqui mais 2 anjos, fazendo a contenção aqui na zaga. E deixa comigo, fica aqui, hoje você vai ficar aqui. Senta aqui. Ele fez isso com o rei Ezequias. Ele chegou para o rei Ezequias e falou o seguinte: Ezequias, fica de boa aí, vou mandar um anjo. O anjo entrou em campo, matou 185 mil assírios. Ele fez isso com o rei Josafá. Rei Josafá estava aperreado porque se levantou os moradores do Monte Seir. E aí, para o rei Josafá, Deus disse assim: Josafá, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Nova tradução Gabriel futebolística da linguagem de hoje traduziu assim: você não vai jogar hoje, irmão. Hoje você vai dar uma de jogador caro. Não vou colocar você em campo, você vai ficar no banco de reserva. Deixa que eu vou ganhar a partida para você. Então eu quero dizer isso para você, meu irmão. Eu quero falar para você: não coloque Deus no seu time. Entre no time de Deus. Eita glória, pá. Olha aí, pega isso daí, meu irmão. Não coloque Deus no seu time. Entre no time de Deus. Tem gente que coloca Deus no time. Aí você diz: o time é meu, eu coloco Deus para jogar a hora que eu quiser. Não, você que vai pedir: Senhor, deixa eu entrar no seu time. Deixa eu jogar a vida do jeito que o Senhor quer. Deixa eu viver a vida do jeito que o Senhor gosta. Deixa eu participar do que o Senhor está fazendo. Tem gente que diz: Deus, participa do meu negócio. Não peça a Deus para ser seu sócio, não. Peça a Deus para ser o dono. Peça a Deus para ser o dono. Deus não é o sócio da Igreja Pão da Vida. Não é o pastor Chico que lidera a igreja e Deus está lá ajudando ele. Não. Deus é o dono. A gente que está cooperando com ele, tá ligado? Você que é empresário, você que é empreendedor, você que está assistindo essa palavra, não peça para Deus ser o seu sócio, o seu funcionário. Peça para Deus ser o dono. Deus, deixa eu só como um gerente auxiliar. Seja o dono.
Se o senhor quiser me colocar eu só como um gerentezinho administrativo, eu vou fazer exatamente aquilo que o senhor quer que eu faça. Seja o dono da minha empresa. Deus, eu queria que o senhor participasse da minha família. Deus, eu queria que o senhor fosse o dono da minha família. Eu queria que o senhor fosse o chefe da família. Eu queria que o Senhor liderasse esse lar aqui. Eu queria que ao entrar e ao sair, o Senhor que mandasse e desmandasse. Que a última palavra, ela tem que vir do Senhor aqui. Nos seus negócios, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na igreja. Coloque Deus como dono. Coloque Deus como dono único. Dono único. O dono, quando fala, tem que obedecer. Lembra daquele provérbio popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando o dono fala, a gente obedece. Então, se eu creio que Deus é o dono, meu irmão, obedeça. Não dê pitaco no plano de Deus, não. Não dê pitaco no plano de Deus, não. A gente às vezes dá pitaco no plano de Deus, né? Você está ligado, né? Deus, faça desse jeito. Se o senhor fizer desse jeito, vai ser melhor para nós dois. Você já conversou assim com Jesus? Já? Desse jeito não, pastor, mas eu sei que você quis dizer isso. Não dê pitaco no plano de Deus, não. Confia que o plano dele é melhor. Você confia que ele é onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, ele já está lá. E onipotente, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Quão grandes são os feitos do Senhor. Todo poderoso significa, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu cheguei para um irmão daqui da igreja, que é empresário, trabalha com venda de veículos. Cheguei para ele e falou, irmão, fala uma parada para você. Para Deus lhe abençoar com 50 reais e lhe abençoar com 50 milhões, é a mesma coisa. Olhou assim para mim e disse, é mesmo, né, pastor? Eu falei, é. Para Deus lhe abençoar com 50, com 500, com 500 mil, com 500 milhões, com... é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Não existe isso. Para Deus curar uma dor de cabeça e curar um câncer é a mesma coisa. A Bíblia diz, acaso existe algo difícil demais para o Senhor? Acaso existe algo difícil demais para o Senhor? A Bíblia diz isso. Por acaso há impossível para Deus? Então, eu tenho que firmar no meu coração que Deus sabe de tudo, aí eu confio. Deus está realizando dessa forma, porque Ele sabe de alguma coisa que eu não sei, ó. Deus está fazendo dessa forma, porque Ele sabe alguma coisa que você não sabe. Deus está realizando os seus relacionamentos, Deus está tocando as suas finanças, Deus está trabalhando no seu negócio, agindo no seu casamento, porque Ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Então, ao invés de ficar aperreado, ao invés de ficar aflito, você vai pegar e confiar no plano de Deus, porque Ele sabe de alguma coisa. O negócio que deu errado, aquele relacionamento que deu uma rompida, Deus sabe de alguma coisa que você não sabe. Então você confia na onisciência de Deus. Você confia que Deus está em todo canto. Ele é onipresente. Você confia que Deus é todo poderoso. Ou seja, Ele é capaz, meu irmão, de dar um escape na hora certa. Ele é capaz de abrir uma rota de fuga quando você menos espera. Ele é capaz de transformar a realidade quando você menos imagina. Eu vivo a minha vida assim. Esses dias eu estava aflito e aperreado, e quero contar esse testemunho porque eu tenho certeza que vai edificar a fé de alguém. Esses dias eu estava aflito, estava aperreado. Geralmente homens se aperreiam por questão financeira. Eu, como chefe de família, lidero uma família, eu fiquei aperreado com a circunstância financeira. E eu fechei assim a cabeça, comecei a engrossar o pensamento. Só que aí eu parei para me lembrar. Há um tempo atrás Deus fez. Chegou na hora. E eu consegui. Deus abençoou. E deu certo. O valor hoje mudou. É maior. Mas o poder de Deus não diminuiu. Eu digo para vocês, se Deus é tão poderoso para fazer já lá atrás na vida da gente, por que a gente não acha que Ele vai fazer de novo? Deus não já fez uma vez? Não já fez? Deus não já fez uma vez? Deus não já abençoou? Deus não já abriu a porta? Por que dessa vez a gente acha que Ele não vai abrir? Ah, pastor, porque daquela vez Deus abriu uma porta e só precisava de 500 reais
Hoje eu estou precisando de 30 mil, pastor. E aí, pastor, eu não sei. Tá ligado? Uma vez Deus abriu uma porta, pastor, e me socorreram com 100 reais. Mas agora eu estou precisando de uma porta de 100 mil. Deus não está no comando, irmão. Deus não está no controle. Você está debaixo da nuvem, está obedecendo o Senhor, está fiel a Deus, confia. Confia. Você tem 1000 preocupações, transforma em 1000 orações. Se você tem 1000 preocupações, você tem 1000 motivos de oração. A decisão é sua. Pastor, eu tenho 10 mil problemas. Não, você tem 10 mil motivos para orar. Pastor, eu tenho 100 dores de cabeça. Não, você tem 100 propósitos de oração. Isso está tirando o meu sono. Não, isso está aumentando a minha fé, porque eu vou pegar o sono quando estou dormindo e eu vou orar. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é você que decide. A decisão é sua. Pastor, eu tenho 1000 problemas. Você tem seus 1000 problemas. Eu tenho 1000 motivos de oração. Pastor, eu tenho 1000 problemas. Deus tem 1000 soluções. Pastor, eu tenho 1000 formas de resolver isso. Deus só tem uma. Você quer resolver dos seus 1000 modos ou quer resolver do único modo de Deus? Qual é o modo de Deus? O modo da Bíblia. O modo de Deus é Cristo. E aí? Sufoca seus problemas na oração. Seus problemas estão sufocando você, mata esses miseráveis na oração. Sufoca seus problemas, suas ansiedades na oração. Eu vou lhe matar, sua desgraçada. Essa ansiedade fica querendo tirar seu fôlego. Sufoca ela na oração. A ansiedade quer tirar o seu fôlego. Eu já tive crise de ansiedade. Eu tô ligado como é. Crise de ansiedade é aquele negócio que aperta seu peito, meu irmão, você fica sem ar. Vem, parece uma mão na sua garganta. Eu já tive isso. De você sair de onde você está. Se você está dentro de casa, você sai procurando ar. Você fica. Eu já tive isso. Eu sei o que é isso. Está lhe sufocando? Dobra o seu joelho e sufoca na oração. Você pega toda a sua... Isso é a palavra de Deus. Não pense que foi eu que inventei isso, não. Você diz, poxa, pastor Gabriel tem umas estratégias massas. Eu não tenho nada. Tá aqui, ó. Não pense que isso aqui eu aprendi só. Tá aqui, ó. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 7. 1 Pedro 5 e 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu vou lançar a ansiedade em Jesus? Como é que eu vou rebolar essa ansiedade em Jesus? Através da oração. Se a ansiedade está me sufocando, se isso está doendo, pega tudo isso que dói e dobra os seus joelhos e ora, papai do céu. Ora, papai do céu. Não pense que o seu escape bem presente são as pessoas. Talvez você esteja aqui nessa live dizendo, poxa, eu queria que a pessoa tal me socorresse, que tal modo desse certo. Não. Deus não permite que ninguém seja escape bem presente na vida de ninguém. Às vezes você diz, eu vou ligar para o pastor Gabriel porque ele vai saber o que fazer. Eu vou ligar para o fulano de tal, eu vou ligar para o banco, eu vou ligar para o médico, eu vou ligar para o advogado. Deixa eu falar um negócio para você. Somente Deus é socorro bem presente na vida das pessoas. Então muitas vezes as conexões que você está querendo fazer está dando errado, porque se for da maneira que você está querendo fazer, você vai pensar, eu que fiz. Aí Deus deixa você aí, e a partir do momento que você se rende, aí Ele diz, agora quem vai fazer sou eu. É incrível, é incrível, é incrível. Quando você desiste de lutar pela sua própria mão, Deus faz. Quando você desiste de lutar pela sua própria mão, não estou falando desistir de lutar, estou falando desistir de lutar pela sua própria mão. É aquela parada, quando você decide sair do seu time e entrar pro de Deus, entendeu? Quando você decide mudar a sua estratégia, porque é aquele negócio que eu expliquei para vocês há pouco tempo, você pega a sua estratégia e coloca Deus nela. Não, você pede a Deus a estratégia dele, entendeu?
você desiste de jogar no seu time, de querer que Deus seja o seu jogador. Deus não é jogador em time de ninguém. Deus é o dono de tudo. Então, ou você joga no time dele, ou ele fica aqui. E você fica só perdendo as partidas pro cão. Pro Satanás Futebol Clube. Saia, entra no time de Deus. Deus, qual é a estratégia? Deus, qual é o plano? Eu tentei fazer assim. Eu tentei fazer assado. Até agora não deu certo. Mas agora eu confio em Ti. E aí, meu irmão? Não tem como não vencer. Pega essa palavra e guarda no seu coração. A Nova Story é a loja da Nova Juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja que está incrível. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho aqui para falar diretamente para você, amada irmã. Você, mulher, que já tem recebido convites para levar a palavra de Deus e tem recusado, porque tem medo, não sabe por onde começar. Eu venho aqui então para te dar uma dica. Essa Bíblia, ela vai te ajudar. A Bíblia da Pregadora. A versão dela é a Almeida Corrigida e eu quero te mostrar aqui, ó. Ela vem com alguns esboços que vão te orientar para você dar início os primeiros passos no ministério que o Senhor já tem confiado a você. Por que eu trago essa dica? Porque eu sei o quanto é importante a gente se sentir segura, com confiança, daquilo que nós temos que repassar. Então, essa é a Bíblia da Pregadora. Você vai estar em contato com a Nova Story, vai dizer assim, a Bíblia que a pastora Ângela me indicou, tá? Que tem uns esboços. E aí você fala com as meninas aqui da Nova Store. Se você não é de Mossoró, não tem problema. Elas enviam, né? A Nova Store envia para qualquer lugar do Brasil. Se você é de outro país também, está desejando adquirir a sua Bíblia. E Bíblia é aquele investimento que é para a vida toda. Então, adquira já a sua Bíblia da Pregadora aqui na Nova Store. E que Deus abençoe grandemente e te use poderosamente em lugares que o Senhor já tem reservado para você chegar. Deus te abençoe em Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Battley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida e você está no programa Bom Dia Jesus. Que bom ter você aqui nessa manhã para compartilhar a palavra do dia com você, a mensagem de Deus para o seu coração. E eu oro, o desejo do meu coração e a minha oração é que essa palavra fale com você, para que Deus tenha total liberdade de falar algo especial para a sua vida nessa manhã de quinta-feira. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no Evangelho de Mateus. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, a palavra do dia de hoje seria: se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Diz assim, ó, em Mateus capítulo 4, no verso de número 1 diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus Cristo também diz: eu sou o pão da vida. Quem comer do pão que eu der, esse nunca mais terá fome. A palavra do dia de hoje é sobre você se alimentar da palavra de Deus, sobre você pegar a Bíblia e alimentar o seu coração com ela. E eu quero trazer uma reflexão com você baseada no seguinte raciocínio: tem diferença entre você se alimentar e tem diferença em ler. Ler e se alimentar são duas coisas completamente diferentes.
A maioria dos cristãos somente lê a Bíblia. A maioria somente lê a Bíblia. Eu quero convidar você a dar o próximo passo. A se alimentar. Pastor Gabriel, como assim? Eu achei que eu me alimentava lendo. Imagina comigo. Você chega num restaurante, você senta na mesa, o garçom vem e lhe entrega o cardápio, o menu, e lá está todas as opções de todo tipo de comida gostosa. Todo tipo de coisa gostosa. Você olha, fica lá se maravilhando e fecha. Mas não pede nada. Mas não dá o próximo passo. Você somente lê. Ninguém come cardápio, a gente come a comida. Você não dá uma dentada lá na foto do cardápio. Você precisa comer a comida. E pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? A maioria dos crentes somente lê a Bíblia. Os olhos deles passam por cima das palavras, mas eles não conseguem dar o próximo passo. O próximo passo é realmente pegar a comida e se alimentar. Como que isso é possível? Como eu sei que eu não estou somente lendo a Bíblia? Como eu sei que eu não estou somente vendo o cardápio? Simples, meu irmão. No restaurante, o garçom vem e serve você. Na Bíblia, o Espírito Santo vem e alimenta seu coração. É exatamente isso que Jesus está querendo nos dizer quando ele cita Deuteronômio e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As palavras do Senhor, elas alimentam a nossa vida. Elas alimentam o nosso espírito. Na Bíblia, a Mensagem, que é a versão de Eugene Peterson, ele disse o seguinte, em Mateus 4:4: Jesus respondeu: é preciso muito mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedam da boca de Deus. É necessário muito mais do que pão para permanecer vivo. Mas são necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo ao estar de olho nas Sagradas Escrituras. Quando o nosso olho bate na Bíblia, a gente precisa que Deus nos ajude. A gente não pode ler a Bíblia como quem lê história em quadrinhos. A gente não pode ler a Bíblia e viver a nossa fé como se a gente tivesse com qualquer outro livro. A Bíblia diz, palavras de Jesus: as minhas palavras são espírito e vida. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz o seguinte, que ao homem natural não é lícito discernir os mistérios do reino de Deus. Não é permitido. Lícito fala, não tem permissão. O homem natural, o homem carnal, ele não tem permissão para se alimentar. Diga aí, meu irmão, que coisa. Ele não tem permissão para comer, porque você não entende. A maioria das pessoas, elas não pegaram isso. Esse estalo que dá. Quando eu sei que eu estou lendo a Bíblia, estou me alimentando. Quando o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Quando o Espírito Santo fala com você. Quando o Espírito Santo usa mais ou menos como a Bíblia diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que espada de 2 gumes, capaz de discernir entre alma e espírito. Faz separação entre alma e entre espírito. A palavra de Deus, ela faz a separação. Eu não sei se isso é do meu coração ou se isso é da vontade de Deus. A alma é coração, a alma é pensamento, a alma é os seus desejos, os seus instintos, os seus sonhos. Como que eu vou saber se o que eu estou querendo para a minha vida é do meu coração ou é da vontade de Deus? Ou se são dos dois? Palavra, tchuc. Como que eu vou saber? Usa a palavra para cortar. Tem coisa na sua vida que é você que quer. E tem coisa na sua vida que é Deus que quer para você. Como que eu vou saber, pastor, se esse desejo do meu coração, se essa vontade minha é da vontade de Deus ou não? A Bíblia. Olhando para a Bíblia, você vai conseguir ter essa certeza, ter essa convicção. Se o que você está para viver na sua vida é seu ou é de Deus. E se for de Deus, eu garanto que vai dar certo. Se for de Deus, eu garanto que vai ser bom. Se for de Deus, eu garanto que isso vai produzir vida para você. Nós precisamos aprender a importância de meditar na palavra. A palavra nos alimenta. As pessoas estão morrendo de inanição.
inanição. As pessoas estão mudando de territórios por fome. Por fome. Tem uma história dessa na Bíblia Sagrada. Quando acabou o pão e o povo foi embora. Foi embora. A igreja, a nossa vida não pode ficar sem palavra, não. Porque senão a gente morre. E, pastor, que história é essa? Lembra da história de Ruth? Livro de Ruth. Ruth tinha uma sogra chamada Noemi. Noemi, com seu esposo e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, foi embora de Belém. Foi embora de Belém porque acabou o pão, não tinha comida. Era uma época de seca, uma época de fome. E ela decidiu que vamos embora da terra da promessa e vamos para Moabe. Moabe, território inimigo. Os moabitas eram inimigos de Israel. Aí lá vem uma família da tribo de Judá, a família de Noemi, e vai para Moabe, simplesmente porque estava com fome. E chegando lá, vive tragédias assim terríveis. O livro de Ruth mostra que quando nós não temos alimento, a gente, meu irmão, quando falta pão na casa do pão, olha que coisa doida, o nome Belém significa casa do pão, casa de alimento, casa da fartura. Não tinha. Belém hoje, o que é Belém hoje, pastor Gabriel? Belém hoje é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor onde serve o pão da vida. E a gente precisa garantir que nós estejamos verdadeiramente alimentados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai dar sustância. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós ficamos reféns e escravos de toda e qualquer circunstância. Você vai ser escravo das circunstâncias pela fome. Estou num contexto de que você precisa se alimentar da Bíblia. Não existe hora que o diabo mais queira lhe derrubar do que quando você está com fome. A hora que o diabo vai querer lhe derrubar é na hora que você está com fome. Na hora que você está vazio. Na hora que você está seco. Na hora que você está oco por dentro. É na hora que o diabo vai querer roubar a sua bênção. É na hora que o diabo vai querer lhe seduzir. Prova na Bíblia, pastor Gabriel? Prova. Você quer quantos exemplos? Vou citar só um. Esaú. Você lembra de Esaú, irmão de Jacó? Esaú vendeu a primogenitura porque estava com fome. Se Esaú tivesse levado uma banana, ele não tinha vendido a primogenitura. Você tem noção do que é isso? Ô HCL, se Esaú tivesse levado uma banana para o campo, ele não tinha vendido a primogenitura. Ele esqueceu de colocar uma banana no bolso. Ele volta morrendo de fome, vê lá a sopa, o guisado, um caldo vermelho lá, acho que ele estava fazendo um arroz da terra, arroz de leite da terra, Jacó estava fazendo. E aí ele morrendo de fome, o que é que Esaú diz? A minha primogenitura vai me servir de quê agora? A bênção de Deus vai me servir de quê agora? Para que eu preciso desse direito? Simplesmente porque ele estava com fome. Simplesmente porque ele estava com fome. Então, o diabo vai aparecer quando você estiver com fome. Por isso que você tem que andar satisfeito. Ele vai aparecer quando você estiver com fome. Quando a barriga colar nas costas, é a hora que o diabo vai aparecer. E eu não estou falando isso no sentido literal da palavra. Não estou falando isso, pastor, quer dizer que ele vai aparecer quando eu pular o jantar. Ele vai aparecer quando eu não almoçar. Não estou falando nesse sentido literal. Estou falando quando você estiver com fome da palavra. Quando você estiver vazio da palavra, é a hora que ele vai lhe derrubar. Ele olha e diz, poxa, aquele crente ali não se alimentou hoje. Estava aconselhando. E eu uso esse tipo de analogia, esse estudo aqui, eu ministro sobre todas as pessoas que vêm falar comigo para vencer tentações. Todas as pessoas que vêm falar comigo, que lutam contra as tentações da vida, eu uso esse texto aqui de Mateus capítulo 4. Falando para elas o seguinte, no dia que você tiver com mais fome, vai ser o dia que o diabo vai chegar para tentar lhe destruir. Por isso que você tem que andar cheio de Deus. 2 exemplos, vamos lá. Uma vez, estava conversando com um jovem e ele contando para mim de uma batalha que ele vive nas emoções, no coração dele. E ele fica caindo em um pecado de ver vídeos ilícitos. Pela hora, eu não vou... Vocês estão ligados que tipo de vídeo que eu estou falando? Ele vê vídeos ilícitos, comete o pecado sexual.
E ele chorando para se acabar, diz: pastor, o que é que eu faço? Pastor, no dia que eu estou jejuando, que eu estou lendo na Bíblia, isso não acontece, pastor. Mas é só eu falhar na leitura da palavra, é só eu falhar na oração que eu caio. E ele veio conversar comigo desse jeito. Aí eu falei para ele: irmão, você acabou de responder. Você acabou de responder, você se aconselhou, você nem precisa de mim. Você falou para mim: no dia que você lê a Bíblia, no dia que você ora, no dia que você jejua, você consegue resistir à tentação do diabo. Então o que é que você vai fazer? Orar, ler a Bíblia, jejuar sempre. Vai orar, ler a Bíblia e jejuar sempre, para que você esteja satisfeito em Deus. Meu irmão, o diabo, ele vai tentar você quando você não estiver satisfeito em Deus, não estiver tranquilo no Senhor. Ele vai aparecer igual ele apareceu com Jesus. O erro dele aqui foi achar que Jesus não estava cheio do Espírito. Foi o erro do diabo. Se eu vou tentar ele aqui, porque eu acho que ele não está cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, é desse jeito. Sabe quando é que o diabo vai lhe tentar no seu casamento? No dia que você brigar com seu esposo. No dia que você sair brigar de casa com seu esposo, com a sua mulher, o diabo vai aparecer assim, talvez na esquina da sua casa. Sabe qual é o dia que o diabo vai aparecer assim para você, uma porta financeira ilícita, você dar um golpe, você passar a perna em alguém, você, sei lá, um dinheiro que está sobrando ali na caixinha, pega, ninguém está vendo. Sabe quando é que ele vai aparecer? Quando você estiver todo endividado. Sabe quando é que ele vai aparecer para tentar você nos seus sentimentos? Quando você estiver triste, quando você estiver magoado, quando você estiver ressentido, quando você estiver carente. Eu chego para os jovens, rapaz, da Nova Juventude Pão da Vida, e falo para eles: irmão, não ande carente, não. Eu chego para os jovens e digo: ó, não ande carente. Não ande carente. Você não precisa ter essas carências todas, não. Os meninos, rapaz, solteiros, as meninas, especialmente as meninas, são solteiras, aí querem um relacionamento. Poxa, pastor, eu queria uma pessoa e tal. Disso aí, tenha calma, não seja carente. Por essas carências você pode chamar, meu irmão, um tribufu de varão. Você pode chamar o urubu de meu louro. Misericórdia. Pela carência do seu coração, você pode chegar e dizer: rapaz, pela carência do seu coração, você pode olhar e dizer, achar que Dalila é Maria. Você olha assim: poxa, é uma Maria, olha, uma Sara, uma Raquel, minha prometida. E quando vai ver, uma Dalila. Aí cortar seu cabelo, vai tirar sua força e ainda vai prender você nas mãos do inimigo. Diga aí. Olha aí da boca quente. Então, meu irmão, ande blindado, ande cheio. Não viva a sua fé como somente uma pessoa que lê, mas uma pessoa que lê, pede e se alimenta. Mas uma pessoa que é servida pelo Espírito Santo. Desse jeito. Eu uso outra analogia dizendo que é a analogia do carro. O carro, ele não, você é um veículo, ele não pode andar na reserva. Você não pode andar na reserva. Se você está na reserva, você não tem escolha onde você abastece. Estou aqui com o meu carro, estou aqui com o meu veículo. Baixou o combustível dele. Quando eu olho que ele baixou o combustível, eu não tenho escolha. Se eu abasteço num posto que eu confio, posto da bandeira tal, não vou fazer propaganda para posto nenhum não. Posto da bandeira tal, eu confio nesse posto. Mas se esse posto não está na pista e eu estou na reserva, eu vou ter que abastecer naqueles postos que não tem bandeira, que eu não sei nem de onde vem aquele combustível, não sei se é misturado com água, não sei se aquele combustível é de qualidade, não sei, mas eu vou ter que abastecer porque o carro está na reserva e eu não vou ficar no prego. E aí qual é qual é o grande segredo da maioria das pessoas? Anda muito na reserva, porque não se alimenta da palavra, aí o coração está sempre na reserva. Aí aparece qualquer pessoa e ela deixa que essa pessoa enche a vida dela. Então, mas quando você anda com reserva, você anda lá sempre com o tanque cheio, sempre com o tanque cheio. Crente tem que andar sempre com o tanque cheio de azeite. Azeite é o nosso combustível. O carro tem um carro a diesel, o carro tem um carro a gasolina, o carro já tem um carro elétrico. Tô orando a Deus por um carro elétrico, tô gostando. Tem lá o carro elétrico, é o combustível. Tá lá. O seu combustível qual é? O meu combustível é azeite. Ande cheio. Você tá vendo lá, baixou para 3/4. Opa, eu tenho que... Baixou para meio. Misericórdia, já tô meio vazio.
Não, bora jejuar, bora orar, deixa eu ler minha Bíblia, vamos aqui, vou colocar no Bom Dia Jesus, eu preciso orar, preciso buscar, preciso louvar para encher o tanque. Encher o tanque, aí você consegue caminhar mais um pouquinho. E essa é uma palavra igual aquela palavra que Deus deu para Elias. O Senhor falou para Elias: come, porque longa será a tua caminhada. Longa será a tua caminhada. Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer no caminho. O Senhor falou para Elias, o anjo apareceu lá com um pão na brasa, pão de alho. Apareceu lá com um pão de alho na brasa para Elias e disse: come. Elias comeu, tomou o suquinho dele lá de laranja, e o anjo disse: coma e durma, porque longa será a tua caminhada. Longa será a tua caminhada. E nessa caminhada você não pode andar vazio. Não seja uma pessoa que lê e não se alimenta. Não vá para o restaurante, que a Bíblia, meu irmão, é um restaurante. Você chega aqui e você tem a comida que você precisa para você tomar todas as decisões da sua vida, para você viver tudo do jeito de Deus, para você se alimentar e ter esperança no seu coração. Tem aqui. Eu vou ler Salmos, Deus vai falar comigo. Eu vou ler Provérbios, Deus vai falar comigo. Vou ler os Evangelhos, Deus vai falar comigo. O que é que eu devo fazer, pastor Gabriel? Prático, rápido. O senhor está falando que eu tenho que me alimentar. Vai ler a Bíblia. Pai, que eu entenda mais do que aquilo que está escrito. Que teu Espírito Santo fale ao meu coração enquanto eu estiver lendo a tua palavra. Isso é você falando com um garçom. Quando você chega no restaurante, ele entrega o cardápio, fica lá esperando. E se você não falar mais nada, seu cardápio está aqui, ó. Ó, o meu cardápio, isso aqui, ó, eu gosto dessas refeições aqui. Esses daqui são os meus pratos favoritos, tá vendo? É por isso que tá marcado. Tá vendo? Bíblia de crente tem que ser assim, tá ligado, né? Bíblia de crente tem que ser assim. Se não for assim, é cor de crente preguiçoso. Crente que leia, olha aí, ó, como é que tem. Bíblia de crente é assim, ó. Assim é a Bíblia de crente. Bíblia de quem se alimenta é assim, ó. Você pega ela, tá toda marcadinha. Toda marcadinha. E aí? Você pega esse: Papai do céu, fala comigo. Isso é você falando com um garçom. Papai do céu, fala comigo. Usa a tua palavra, eu preciso de uma resposta. Eu preciso alimentar meu coração. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor toque a minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. O Senhor não está entendendo, meu Pai. Aliás, o Senhor entende, quem não entende sou eu. Eu estou com o coração aflito, eu estou com o coração preocupado em relação a isso. Usa a tua palavra como resposta. Você vai se alimentar e você vai perceber que tudo que você tinha era só fome. Você não queria desistir. Escuta isso em nome de Jesus. Você não queria desistir. Você não queria abrir mão do projeto. Você não queria largar. Você só estava com fome. Se alimente da palavra. Você não queria desviar, você não queria divorciar, você não queria trair, você não queria mentir, você não quer nada disso. Você só queria comer. É porque quando a gente fica com fome, a gente fica com os nossos pensamentos, ó, todo bugados. Você não queria largar, você não quer desistir, você não quer abrir mão do seu casamento, você não quer sair da sua igreja, você só está com fome. E muitas vezes o Espírito Santo chega com a colher cheia de palavra para colocar na sua boca e você fica de boca fechada. Não come por birra. Então deixa de ser uma criança mimada. Se alimente da palavra. Ah, mas não era essa palavra que eu queria. Você não é mais o que você precisa. Não era esse alimento que eu queria, pastor Gabriel. Eu queria outra coisa. Coma o que você precisa. O Senhor, nosso Pai, Ele coloca o melhor para a gente. O melhor para a gente. O melhor de Deus. Ele deixou a Bíblia como nosso manual. Não fica se abestalhando. Não fica se abestalhando lendo livro de autoajuda, endoidando em horóscopo. Não, isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem um crente da Rádio TV Pão da Vida que lê horóscopo, não. Isso aí, misericórdia. Não fica se abestalhando, não. A resposta, meu irmão, da sua vida não está na Netflix, não. Cheguei para um jovem, ele conversando comigo, disse: pastor, eu tô frio. Aconteceu agora, recentemente, o jovem chegou falando comigo: pastor, eu tô frio, não coloque eu para servir, não. Não coloque eu para trabalhar, não. Eu falei: tô frio. Eu falei: tu tá fazendo o quê? Tá em pecado? Eu meti logo essa: tá em pecado, pecou ou foi? Ele falou: não, pastor.
Fiz nada de errado não, tá tudo em paz, eu só não tô buscando. Eu falei, isso aí é pecado. Não buscar a Deus é pecado, viu? Não buscar a Deus é pecado, porque entra no pecado não amar a Deus. Como é que você diz que ama e você não busca? Eu amo a minha esposa, não dou um abraço nela, não dou um cheiro, não dou um beijo, não chamo ela de noite no quarto. Que amor doido é esse? Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa. Aí você não faz nada com a mulher. Tá errado. Tá errado. Então se você diz que ama a Deus, eu amo Deus, e não lê a Bíblia, não ora, não jejua, tem alguma coisa errada aí. Eu tava trocando ideia com ele e falei, e aí? E o que é que você tá fazendo? Você não tá lendo por quê? Não tem tempo? Não, pastor, eu não vou mentir pro senhor não é porque eu não tenho tempo não. É porque eu chego em casa, eu vou assistir alguma coisa, boto lá no Netflix, coloco lá no YouTube e fico assistindo alguma coisa. Na fé eu vou dormir. Falei, meu irmão, e aí? Ah, pastor, não dá certo desse jeito não. Eu falei, exatamente. Amanhã, 24 horas, só na água. A gente bota logo uma pedrada assim, ó. Amanhã, 24 horas só na água. Não coma nada não. 24 horas não deu certo, faz 48. 48 horas ainda não deu. É igual antibiótico, irmão. Você vai passando o dia. Jejum é antibiótico. Tá ligado, né, o HCL? Jejum é antibiótico do corpo. Antibiótico. Se você tomar só um dia, não resolve. Aí, às vezes, a inflamação do seu corpo tá tão grande, você tá todo intoxicado por dentro, tá todo inflamado por dentro, tá todo cheio, tá lá a bactéria do capeta lá querendo destruir sua vida, e você vai colocar um antibiótico. Jejum. Jejum. Existem vários tipos de antibiótico na farmácia, mas na Bíblia só tem um, o nome dele é jejum. E aí você começa a jejuar. Aí quando você começa a jejuar, aí tem um jejum de um dia, tem o jejum de 2, tem o jejum de 3, tem o jejum de 5, de 7 dias, vai depender da inflamação do seu corpo. Só pare quando o Senhor purificar você. E aí você vai ver, meu irmão. Aí você vai ver, meu irmão. Você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Não seja a pessoa que só lê o cardápio. Seja a pessoa que se alimenta. Que se alimenta. Essa palavra de hoje não é uma coincidência. Deus está chamando você e dizendo, ô meu filho, desse jeito não vai muito longe não. Coma, porque longa será a sua caminhada. Desse jeito você não bota muito longe não. Desse jeito você está aí, daqui a pouco você desvia. Eu falei para ele, eu falei para esse jovem, eu falei para ela, daqui a pouco você desvia. Desse jeito que você está aí, não pastor, misericórdia. Eu falei, desse jeito que você está aí, daqui a pouco você deixa de vir para os cursos, daqui a pouco você deixa de vir para terça-feira flor, daqui a pouco você está lá, bebendo de novo. Ele, misericórdia, pastor Gabriel. Eu falei, meu irmão, tu acha que desse jeito aí tu bota quanto tempo? Desviado você já está quase. Misericórdia, não, você está quase um desviado. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Os desviados fazem tudo isso. Aliás, não fazem tudo isso. Eu falei para ele, vai meu irmão, volta. Vai lá, vai para cima, busca o Senhor. E quando você buscar, você vai ser encontrado por Ele. Quem busca, Jesus encontra. Ruim é se a gente não conseguisse encontrar. Ruim é se Ele não quisesse que a gente encontrasse Ele. Ele não estava lascado. Se Jesus não quisesse ser encontrado, meu irmão, nem que se a gente procurasse em todos os lugares do mundo, a gente conseguiria encontrar. Mas Ele quer ser achado. Então, onde você estiver, não importa o que você está fazendo, se você começa a buscar, Ele diz, estou aqui. Cheguei. Fala, meu filho. Se você buscar o Senhor de todo o vosso coração, diz, eu serei achado de vós. Eu serei achado. Eu vou aparecer. Se você busca Deus na sua casa, Ele vai aparecer. Se você busca Deus na igreja, Ele vai aparecer. Se você busca a Deus no mercado, Ele vai aparecer. Esses dias eu estava ouvindo o Pocinho de Jacó no mercado, fazendo a feira, no Mercado Cidade aqui. Um abraço pro pessoal do Mercado Cidade, aqui em Mossoró. E aí eu botei o fone de ouvido aqui, comecei o Pocinho de Jacó. Meu irmão, a senhora estava cantando, a senhorinha que canta no Pocinho de Jacó. Essa mulher começou a cantar o hino lá do Voz da Verdade. Eu comecei a me arrepiar, deu uma vontade de falar em língua. Eu comecei a falar em língua baixinho. Quando eu dei fé, eu estava chorando no meio do mercado. No meio do mercado, meus irmãos, eu só parei para perceber que eu estava chorando quando as lágrimas começaram a cair em cima do carrinho. Eu falei, valha meu Deus, eu estou em público. Chega aqui, Jesus. Se você buscar Ele, não importa o lugar, se é na sua casa, se é na igreja, se é no mercado, se é na academia,
Eu caí na besteira de um dia fazer cardio na academia e começar a orar em línguas. Irmão, meti o pau a chorar no meio da academia. Eu falei, vou parar, Jesus. Eu vou parar, meu Deus. Onde você estiver, ele diz, eu serei achado de vós. E eu vou dar descanso para o seu coração. Eu não sei você, meus irmãos, não sei vocês, mas eu quero me alimentar da palavra de Deus. E eu sei que Deus tem muito para me dar. Para essa caminhada, você vai precisar, meu irmão, desse alimento. É uma caminhada longa. E o combustível dela é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. A paz do Senhor Jesus. Minha amada irmã, você sabe que você é escolhida. Você já tem sentido e se deixado ser usada por Deus. Você tem essa alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus. Já tem dado os passos na sua caminhada, na sua jornada, no seu ministério e sente que precisa se aprofundar. Então eu venho aqui para te dar uma dica que eu também recebi e continuo buscando as dicas, as orientações de quem já tem mais experiência do que eu. E é tão bom a gente compartilhar daquilo que a gente recebeu e nos ajudou na nossa jornada. Amém? Então, eu recebi uma dica da minha tia, missionária Aparecida Borges. Lembro-me que certa vez eu perguntei para ela assim, tia, quais são as bíblias de estudo que a senhora me indicaria para que eu possa estudar, me aprofundar? E conforme ela foi me dando as dicas, eu fui comprando aquelas bíblias, entendendo que era investimento para a minha vida ministerial. E eu agradeço muito pelas orientações que recebi dela. Glória a Deus pela sua vida, missionária Aparecida Borges. E uma das bíblias que ela me orientou a adquirir foi essa, a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ela vem assim, gente, ó, nessa caixa. E vou abrir aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Porque eu, particularmente, eu gosto muito de Bíblia grande. E hoje, especialmente, de letras maiores também. Olha como ela é linda. E o importante para o seu estudo é que ela vem, vou abrir aqui para você conhecer um pouquinho. Ela vem com estudos bíblicos e com esboços. Esses estudos, eles trabalham muito estudos temáticos. Aqui, por exemplo, o Deus da Esperança vai trazer uma introdução, logo em seguida, algumas referências dentro dessa temática. E claro, o Senhor vai te dar o entendimento e revelações na palavra. E vai ser muito útil na inspiração do Senhor para você ministrar aonde o Senhor te enviar. O desejo do meu coração é que o seu ministério, a sua vida, seja sempre uma bênção para as pessoas por onde você for. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua alegria seja contínua em levar a palavra de Deus. Nova Story é a loja da Nova Juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja que está incrível. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida. E você está no programa Bom Dia Jesus. Esse aqui é o nosso quadro, a palavra do dia, a mensagem de Deus para o seu coração. E o desejo do meu coração é que essa palavra fale poderosamente com você. Isso só é possível graças ao Espírito Santo. Então eu oro para que o Espírito Santo possa ministrar a você aquela palavra única, revelada, patenteada e exclusiva para a sua vida nessa sexta-feira. Então vamos lá. Provérbios capítulo número 3 é o texto que eu estou meditando hoje. E é o texto que tem falado comigo nessa manhã. Eu quero ler para vocês. No verso de número 1 diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao seu pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração.
E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os celeiros seus ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Queridos, esses 10 versículos que a gente acabou de ler de Provérbios, eles têm muita sabedoria. Cada versículo desse que a gente para meditar, a gente tem um ensino muito precioso para a nossa vida. Salomão está começando a falar dizendo o seguinte: nós não podemos abandonar os ensinamentos de Deus. Tem um lugar especial que a gente deve pegar a palavra de Deus e colocar. Onde? Dentro do seu coração. O lugar onde eu devo colocar a palavra de Deus é dentro do meu coração. Dentro do meu coração é o melhor lugar para eu guardar a palavra de Deus. E isso está na Bíblia. Quando Jesus Cristo fala da parábola do semeador no Evangelho, ele diz que o semeador saiu a semear. E ele semeou em 4 tipos de solo. Havia uns solos onde a semente não conseguia entrar, não conseguia se desenvolver, e quando se desenvolvia, ela morria rápido. Mas tinha um tipo de solo onde a semente entrava e produzia frutos a 30, 60 e até 100 por um. Jesus, quando ele vai explicar essa parábola para os discípulos, ele diz: a semente é a palavra. O semeador é o pregador. O semeador é o pregador. E ele estava falando o seguinte: que nós precisamos moldar o nosso coração para que a palavra de Deus entre nele. Quem trabalha para isso na nossa vida é o Espírito Santo. Nós temos que orar para que Deus ele molde o nosso coração para que a palavra dele entre. Muitas vezes o nosso coração está endurecido e a gente não consegue perceber que Deus está falando conosco, ou senão a gente percebe e aquela palavra ela some muito rápido. No primeiro versículo que a gente leu, de Provérbios 3, está falando: pega os mandamentos de Deus e guarda no seu coração. Pega teu coração e enche ele da palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Eu quero que você diga isso em voz alta aí da sua casa. Onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Não é coincidência que Jesus mande a gente encher nosso coração da palavra e que ele fale que onde está o nosso coração vai estar o nosso tesouro. Ou seja, aquilo que é mais importante para mim, meu coração estará lá. E Jesus está dizendo: faça com que a palavra seja aquilo que guie a sua vida, governe a sua vida, aquilo que dá importância à sua vida. E ele continua, porque a partir do momento em que a gente pega a palavra de Deus e enche o nosso coração, isso vai fazer o quê? Aumentará os meus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Anos de vida e paz são dados para as pessoas que guardam a palavra de Deus. Anos de vida e anos de paz. Então, a partir do momento em que eu vivo uma vida guardada pela palavra de Deus, vivo uma vida guiada pela palavra de Deus, a promessa do Senhor é: você vai viver mais, meu filho. Você vai ter uma vida maior, uma duração maior. Como, pastor Gabriel? Uma vida qualquer? Não. Vida e paz. Anos de vida e de paz. Vida e qualidade de vida. A gente está fazendo uma série de mensagens na Igreja Pão da Vida falando sobre Setembro Vida Abundante. E eu falei para os irmãos o seguinte: Deus não quer que a gente viva uma vida qualquer. Deus tem uma vida boa para a gente viver. Aquele negócio de viver uma vida miserável não é a vida que Deus preparou para você. Uma vida miserável, refém das circunstâncias mesmo. Se as circunstâncias forem boas, você está bem. Se as circunstâncias forem mais ou menos, você está lascado. Misericórdia. Não é a vida que Deus tem preparado para você não, irmão. Não é a vida que Deus tem preparado para você. Jesus Cristo diz na palavra dele, em João 10:10, palavras de Jesus: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Vida abundante é uma vida que transborda alegria, transborda paz. Você é feliz e você contagia outras pessoas com felicidade. Você tem paz no seu coração e você passa paz para as outras pessoas quando você tem uma vida abundante. Você tem dinheiro e você consegue abençoar outras pessoas por causa do dinheiro que você tem. Deus não abençoa ninguém para que essa bênção fique somente em você. Tudo que Deus te dá, Ele te dá para que você compartilhe com os outros. Isso aí eu acho que todo mundo da família Pão da Vida já sabe disso daí. Se Deus não está lhe dando, talvez seja porque você esteja compartilhando pouco. Quem muito dá, muito recebe, meu irmão. Tem para onde correr. O próprio Senhor Jesus disse, é melhor você dar, melhor você contribuir do que você receber. Então, uma vez a irmã chegou para mim e falou, pastor, nunca ganhei um presente. Nunca ganhei um presente no meu aniversário, pastor. E ela falou toda magoada. A gente estava conversando com ela. Nunca ganhei um presente. Ela veio achando que eu ia pegar a minha mão, ia botar assim nas costas dela e falar, tadinha, minha irmã, você nunca ganhou um presente, foi? Oh, meu Deus. Pastor, ela chegou para mim e falou, pastor, nunca ganhei um presente de ninguém. Nunca meu marido me deu flores. E ela achou que eu ia botar a mãozinha assim nas costas dela. Botar a mãozinha nas costas dela e ficar consolando ela, tadinha, meu Deus, pá. Eu falei, irmã, deixa eu perguntar uma coisa. Quantos presentes a senhora já deu? Quantas flores a senhora já deu para alguém? Nenhuma, pastor. E tinha que dar? Eu falei, a senhora encontrou a resposta. A senhora está cobrando que era para receber presente, mas a senhora nunca deu nenhum. Você já deu um presente para um parente seu? Para suas irmãs? Ela tinha várias irmãs. Você deu um presente para suas irmãs? Você já deu um presente para seus primos, para suas tias? Você já deu um presente para alguém da igreja? Meu irmão, se você quer ser lembrado, você tem que lembrar. Se você quer ser lembrado por alguém, você tem que lembrar de alguém. Não tem para onde correr, não. Só é lembrado quem lembra, irmão. Só é lembrado quem lembra. Não tem para onde correr. Isso é uma verdade da vida. Se eu quero que as pessoas lembrem de mim, eu tenho que lembrar das pessoas o tempo todo. Então não tem para onde correr, não. Se você está achando que as pessoas vão só lembrar de você... Não, meu irmão. Primeiro você lembra. Você ajuda. Você apoia. E aí você consegue realmente ser lembrado. A Bíblia vai falar o seguinte, e eu quero entrar no versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. E aqui, eu troco um pouco essa tradução e digo o seguinte, não deixe que você abandone a bondade e a fidelidade. O mundo é um lugar perverso. O mundo vai falar para você não ser bom e não ser fiel. O mundo vai falar para você que está assistindo a Rádio e TV Pão da Vida, para você que está acompanhando o Bom Dia Jesus, o mundo vai lhe dizer, não seja bom e não seja fiel. Você vai obedecer? O mundo vai dizer, homem, não seja bom não, ninguém presta não. Ninguém presta, todo mundo é ruim, isso aí ninguém presta, não ajuda ninguém, ninguém merece ser ajudado. O mundo é egoísta. O mundo diz, vamos fazer só para você. É ou não é? Você chega no seu local de trabalho, você chega na sociedade, você chega na faculdade, você chega na empresa, na indústria. É uma concorrência medonha, todo mundo se engolindo, irmão. É todo mundo se engolindo, é todo mundo devorando uns aos outros, a concorrência ferrenha do mercado de trabalho, das vagas. E gera o quê? O que é que isso gera? Gera uma competição. E as pessoas têm medo de serem boas uns com os outros e, pela bondade que eu faço com o outro, ele vai me derrubar. E aí a gente tem aquela famosa frase, não seja besta. Seja besta não. Não seja besta. Aí o mundo ensina para você o quê? Não seja bom e não seja fiel. Olha, quantas vezes você já ouviu isso? Homem, não ajude não, você vai quebrar a cara de novo. Homem, não socorra essa pessoa não, homem, isso não vale nada, homem. Você vai ajudar, você vai confiar, ela vai lhe trair de novo. Falam disso direto. O mundo não quer que você seja bom e não quer que você seja fiel. Não quer. Não quer. E o que é que você vai fazer diante disso?
você tem duas escolhas: ou ouvir a voz do mundo ou ouvir a voz de Deus. Quando nós somos bons e quando nós somos fiéis, nós buscamos primeiro o favor de Deus. Meu irmão, fazer o bem é uma semeadura. A Bíblia diz, palavras do apóstolo Paulo, não cesse de fazer o bem. Ainda que desanimemos, não cesse de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá. No tempo certo, você ceifará. No tempo certo. No tempo certo você vai colher. Então, quando a Bíblia fala, amarre-as no seu pescoço, escreva na tábua do seu coração, olha como Salomão é incisivo. Pega a bondade, pega a fidelidade e escreva no seu coração. Escreva no seu coração. Amarre no seu pescoço, para que você nunca perca de vista, para que você nunca se esqueça. Faça com que a bondade e a fidelidade sejam um colar no seu peito. Olha que coisa forte. E nessa forma você vai encontrar favor diante de Deus. Deus nos fez para sermos bons. Deus nos fez para sermos fiéis. Quando você não é bom, quando você não é fiel, você está indo contra a criação de Deus. Então onde você está agora, raciocina sobre isso. Deus me projetou para ser bom, Deus me projetou para ser fiel. Vamos continuar? E aí ele diz, eu vou encontrar o favor diante de Deus e das pessoas. Deixa eu falar um negócio para você. E isso curou o meu coração. O que eu vou falar agora para você curou o meu coração. E eu oro para que isso seja cura para você também. Eu tinha um problema quando eu encontrava algum espinho e eu ficava achando que a vida era só espinhos. Como pastor de igreja, eu lido com centenas de pessoas e já lidei com milhares de pessoas. Como pastor de igreja, eu lido com centenas de pessoas diariamente. Diariamente eu lido com centenas de pessoas. E não vou dizer milhões, mas milhares de pessoas a gente já lidou. Milhares de pessoas a gente já lidou. Lidar de relacionamento, conversa, troca de experiências, ajuda. E aqui e acolá, você encontra espinhos. Você encontra cravos. Você encontra ervas daninhas. Você encontra joio. E eu tinha um problema que todas as vezes que eu encontrava o joio, eu ficava achando que não tinha mais trigo. Todas as vezes que eu encontrava um espinho, que eu encontrava algo que me feria, que me machucava, que doía, eu pensava, meu Deus, isso não vale a pena. Meu Deus, isso não vale a pena. Isso é meu Deus do céu, ninguém presta não, meu pai. Meu pai, todo mundo é falso. Quando a gente se magoava, meu pai, todo mundo é assim. Jesus é muito difícil. A gente se doa, a gente serve, a gente ajuda, a gente prega a palavra, a gente ajuda na necessidade, dá dinheiro, dá oportunidade, derrama óleo na cabeça e acontece isso, meu Deus. Não vale a pena mais não. Eu falava isso para mim, isso remoía dentro de mim. Eu ficava tão triste. Ficava mal, chorava. Porque dizia, meu Deus, esse negócio é muito ruim. É muito ruim, meu Deus, isso não vale a pena não. Só que aí um dia o Espírito Santo me convidou a olhar para as flores, a olhar para as rosas, a olhar para o trigo. Na vida você vai encontrar joio? Vai. Na vida você vai encontrar dissabores? Vai. Na vida você vai encontrar aquelas pessoas que vão fazer a vida ficar amarga. Elas vão descer travando na garganta. Você vai encontrar. Vai encontrar. Mas você vai também encontrar aquelas pessoas que dão sabor à vida. Existem pessoas que dão sabor à vida, que tornam a vida gostosa de ser vivida. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Salomão está dizendo, você vai encontrar boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Talvez você só esteja sofrendo porque você está olhando para as pessoas erradas. Você está olhando você está focando na pessoa errada. Você está pegando a sua visão e botando naquilo que você vai sofrer. Você está olhando para as pessoas que maltratam, você está olhando para as pessoas que traem, você está olhando para as pessoas... Mas, irmão, tem gente boa no mundo. Tem gente boa no mundo, tem trigo no mundo. É porque nós temos o mau costume de só olhar a face ruim da moeda.
a gente tem o mau costume de só olhar para os espinhos das rosas. Eu garanto para você, duas coisas que eu garanto: você vai encontrar gente ruim, mas você também vai encontrar gente boa. Se só tivesse gente ruim, a gente não aguentaria a caminhada. A Bíblia está dizendo que você vai encontrar compreensão e favor diante de Deus e das pessoas. Então, às vezes, você está esperando favor e compreensão da pessoa errada. Está esperando da pessoa errada. Meu irmão, joio não serve para muita coisa não. O trigo faz o pão que alimenta a vida. O trigo é alimento. O trigo salta aos olhos. O trigo produz. E eu quero dizer isso para você. Você está assistindo um Bom Dia Jesus hoje, talvez você esteja olhando, né? Meu Deus do céu, tanta gente assim. Vai encontrar pessoas boas. Você vai encontrar pessoas boas. Pessoas que vão pegar na sua mão no dia que você estiver ansioso e vai dizer, olha, vai dar certo. Pessoas que vão pegar... Ontem eu assisti um vídeo, gente, no Instagram. Achei massa. Incrível o vídeo. Dizendo que quando um amigo está aflito no coração, você só precisa de 8 minutos para conversar. Foi um estudo que não lembro qual foi a faculdade que fez, ele cita, é um artigo de uma faculdade lá dos Estados Unidos, eu não lembro se foi Harvard, foi uma dessas faculdades renomadas, e nesse artigo dizia o seguinte, era um artigo da área de psiquiatria, que quando uma pessoa está aflita, ela só precisa de 8 minutos de conversa com um amigo para poder voltar para o eixo. Ela só precisa desabafar por 8 minutos. Em 8 minutos ela coloca para fora aquilo que ela está sofrendo e ela volta para o eixo. 8 minutos. Eu olhei e disse, meu Deus do céu. Eles estavam fazendo um estudo baseado, era nessa pegada de combate ao suicídio, prevenção, sabe, a depressão e tal, as doenças da alma. E eles falaram o seguinte, que quando uma pessoa está aflita, ela só precisa de 8 minutos conversando. Meu irmão, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso é muito verdade. 8 minutos. Você vai encontrar alguém que vai compartilhar com você e vai abrir o coração e vai te ajudar. Eu garanto para você. Então você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então não deixe de ser bom, não deixe de ser fiel. Versículo de número 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aquilo que a gente mais tem que fazer na vida é confiar em Deus. Confiar em Deus, se apegar com o Senhor é o que nós mais temos que fazer na vida. E isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Galera que está assistindo aqui, você faz seu exercício físico? Você vai para academia, você vai lá para o CT 786, para o CrossFit, você treina, você corre, sei lá. Você faz seu exercício espiritual, você lê a Bíblia, você escuta o Bom Dia Jesus. Tem um exercício que a gente tem que fazer de confiança. Eu vou ensinar para vocês algo que mudou a minha vida. Eu vou ensinar para vocês isso. Quando eu estava muito ansioso, eu colocava a mão no meu coração. Eu estava muito ansioso, eu colocava a mão no meu coração e dizia o seguinte: coração, escuta. Deus continua a ser o mesmo. Confie no Senhor, coração. Coração ansioso, confie no Senhor. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Rapaz, isso me trazia uma paz tão grande. Eu falava em voz alta para o meu coração. Coração, escute. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Aí eu declarava: coração, a Bíblia diz, lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu falava: coração, escute. Deus não mudou. Coração, escute. Você vai pegar essa ansiedade e lançar tudo em Deus. E Ele está cuidando de você. Eu terminava a minha oração, irmão, uma paz tomava conta de mim. Uma paz enchia meu coração. Pensa. Porque muitas vezes o seu coração está querendo destruir você, doido. Pastor, como assim? O meu coração quer destruir você. Muitas vezes o seu coração se enche de medo, se enche de ansiedade, se enche de preocupação e quer destruir a sua fé. As emoções entram dentro do seu coração e você fica todo atribulado, você fica todo aflito e você fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, Jesus? O que eu faço agora, meu Pai eterno? Aí você tem que pegar o seu coração, botar ele no canto, falar: coração, coração,
Deus está com você. Coração, Deus é fiel. Coração, Deus não mudou. Quando a Bíblia fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, é exatamente isso. Não se apoiar no seu próprio entendimento. Eu estava falando agora há pouco, antes da gente começar o Bom Dia Jesus, né? Eu estava compartilhando com vocês isso. Essa semana eu tinha um grande problema para resolver. Grande. Um problemão para resolver. Um problemão que eu transformei em uma campanha de oração. Tinha um baita de um problema para resolver. E aí, irmãos, eu bolei tanto jeito de resolver. Irmãos, ser bem sincero para você, eu pensei em umas 100 maneiras de resolver o problema. Juro. Eu pensei em umas 100 maneiras de resolver o problema. Eu fui para a ponta do lápis, eu organizei, eu pensei, eu fiz estratégia, eu desenhei. Eu disse, rapaz, se fizer desse jeito aqui, vai dar certo. Aí e se fizer desse, também vai dar certo. E comecei. Irmão, eu pensei em umas 100 maneiras de resolver meus problemas. Enquanto eu estava fazendo isso, pensando, eu estava orando. Eu pensava e ia orar. Pensava e ia orar. E aí, o que aconteceu? Deus resolveu. De um jeito totalmente diferente que eu não tinha pensado. Tem noção? Deus resolveu de um jeito que eu não pensei. Aí irmão, Deus resolveu mais do que eu pedi para Ele. Eu olhei e falei, rapaz, papai do céu, não brinca esse vício não, viu? Deus resolveu mais do que eu pedi para Ele em oração. Eu apresentei para Deus um problema, Ele resolveu uns 20 de uma vez. Irmão, eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. Está na hora de você deixar Deus resolver. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Coloca Deus na frente. Coloca o Senhor Jesus. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sei que você é inteligente, que Deus lhe deu sabedoria. Mas seja inteligente o suficiente para reconhecer que Deus é mais inteligente que você. Seja inteligente o suficiente para reconhecer que Deus é mais inteligente do que você. Seja inteligente o suficiente para reconhecer que Deus é mais inteligente que você. Porque muitas vezes você dá uma de sabido e você faz as suas contas de ponta de lápis, você faz as suas estratégias de crescimento, de transformação, de mudança, sei lá. Seja inteligente o suficiente para reconhecer que Deus é mais inteligente do que você. Vou mostrar aqui para vocês um negócio, ó. Olha aí. Olha aí que galera linda, olha ali. Olha aí, ó. Não, ó, escuta, essa daí é legal. Essa daí dá para até o HCL fazer uma camiseta da camisetaria dele. Seja inteligente o suficiente para reconhecer que Deus é mais inteligente do que você. Você tem que ser inteligente o suficiente para você perceber, rapaz, ele é mais sábio que eu. Então o mais inteligente não é o que consegue resolver, é o que pega e diga Deus resolve. Nós está com cheio de projetos, cheio de plano para nós fazer, para crescer, para impactar mais pessoas, para transformar, para ajudar a obra, mas nós temos que ser inteligentes o suficiente para perceber que ele é mais inteligente que a gente. Então se a gente pega todas as nossas ideias e coloca nos pés do Senhor, aí vai dar muito mais certo. Vai dar muito mais certo, porque a gente tem que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Se juntar todas as nossas ideias, não dá uma de Deus. Ele vai ter só um e vai resolver tudo, irmão. Você tem que pegar isso e tomar posse para sua vida, cara. Você tem que pegar isso e... meu Deus, é mesmo, né? Então, eu tenho um lema de vida. Um problema, uma oração. Um problema, uma oração. É o meu lema de vida. Quando a Bíblia fala no verso de número 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, está falando o seguinte: pega Deus, Deus está aqui, vai dar certo. Deus está aqui. Deus está aqui. Já teve algum caminho que você olhou na sua vida e disse: Deus não está aqui. Deus não está nesse negócio não. Estava lá sofrendo, estava lá chorando, estava lá aperreado, angustiado. Disse: cadê Deus? Ele estava lá. Estava lá. Na crise, Deus estava lá. No deserto, Deus estava lá.
no cativeiro, Deus estava lá. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça, Deus está aqui. E aí ele continua falando, não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha só, o homem mais sábio do Antigo Testamento, não seja sábio aos seus próprios olhos. Muito legal, né? O homem mais sábio do Antigo Testamento disse, não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu gosto dessas conversas da Bíblia, rapaz, porque a gente olha e fica pensando, se ele falou não seja sábio, imagina eu. O homem mais sábio do Antigo Testamento falou, não seja sábio aos seus próprios olhos. O homem mais inteligente do Antigo Testamento disse, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Isso vai ser um remédio para a sua vida, irmão. O remédio para a sua vida é confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero encerrar falando para vocês 3 coisas que a gente tem que preservar. 3 coisas que nós temos que preservar. Você tem que preservar 3 coisas para você permanecer em Deus. Você tem que preservar a humildade, a integridade e a pureza. Você tem que preservar a humildade, a integridade e a pureza. 3 coisas você tem que preservar. Humildade, integridade e pureza. No livro de Apocalipse, fala de 3 doutrinas que vão entrar na igreja. Elas já estão operando nas igrejas hoje. Doutrinas do diabo. Isso dá outra pregação. Outra pregação é outro momento para falar sobre essas doutrinas, mas no livro de Apocalipse ele fala sobre essas 3 doutrinas. A doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel e a doutrina dos Nicolaitas. São 3 doutrinas. A doutrina de Balaão fala da recompensa financeira. Balaão fala dos cristãos que vivem a fé pelo dinheiro. Balaão profetizava pelo dinheiro que recebia. Os Nicolaitas falam da soberba. Os crentes orgulhosos, vaidosos, que querem ser mais do que os outros. Os Nicolaitas, eles falam daquela soberba de espírito, daquelas pessoas que se acham demais, do orgulho que precede a ruína. E a doutrina de Jezabel fala da imoralidade sexual. Então são 3 doutrinas que operam na igreja. Crentes soberbos, crentes que amam dinheiro, crentes orgulhosos e soberbos, crentes que amam dinheiro e crentes depravados. São as 3 doutrinas que vão entrar na igreja nos últimos tempos, porque está lá em Apocalipse. E a gente já vê isso acontecendo nos dias de hoje. Onde as pessoas vivem o evangelho em função do dinheiro que têm, vivem o evangelho para serem mais do que os outros, usam o evangelho de escada, usam a igreja para a fama, para crescer. Nicolau era um diácono que queria ser apóstolo, mas isso é conversa para outro Bom Dia Jesus. Ele era um diácono que queria ser apóstolo. Ele foi chamado para o diaconato, mas ele não queria ser diácono. Diácono era pouco, ele queria ser apóstolo. E aí veio o orgulho, precede a ruína, e Jezabel é a impureza sexual. Então, nos últimos dias, vai ser pregada essa doutrina do sexo desenfreado, onde você vai poder se relacionar com quem você quiser, onde você vai casar, divorciar, onde você vai divorciar, casar, onde não vai ter mais casamento, onde as pessoas vão só ser amigadas e relacionamento com um, relacionamento com o outro, beija um, beija outro, tem com um, tem com o outro. É os últimos tempos, dentro da igreja. A galera que ama o dinheiro, que agora é o evangelho funk. Qual é o evangelho funk? Aquele funk é ostentação. A galera tá no evangelho funk é ostentação. Muito ouro, muita posse, muita coisa. E a galera soberba, que usa a unção de Deus para se achar demais. Maior característica de um homem de Deus é a sua humildade. Maior característica de um homem de Deus é a sua humildade. Humildade. Porque quanto mais próximo você está do Senhor, mais você reconhece que você não é e Ele é. Quem se acha demais está muito longe de Deus. Quem se acha demais, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo.
Então existem 3 coisas que nós precisamos reconhecer para permanecermos fiéis a Deus nos últimos tempos. Precisamos ser essas 3 coisas. Precisamos preservar, porque o mundo vai querer roubar: a humildade, a integridade e a pureza. A humildade, a integridade e a pureza. A Bíblia diz que o escândalo virá, mas ai daquele que por meio vier. Pastor, vai acontecer isso? Vai. Vai ter igreja que vai dizer para vocês que os relacionamentos abertos são normais. Relacionamentos abertos. Se hoje tá com um, tá com outro, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. O que importa é o amor. Vai ter igreja que vai pregar isso. Inclusive já pregam isso. Vai ter igreja que vai endossar o relacionamento homoafetivo e dizer que não é pecado, que tá tudo bem. Nada contra. Eu tenho colegas, tenho irmãos que conversam comigo. Eu gosto, eu amo eles. Eu amo eles. Só que, irmão, pecado é pecado. Pecado é pecado. A minha fé diz que é pecado, mas vai ter vertentes de igreja que vão dizer que não, é santo, é bênção, pode fazer à vontade. Então a gente vai ver nos últimos dias. Vai ver nos últimos dias os homens que só pregam pelo dinheiro, que só vão profetizar se você colocar o Pix na frente, que só vão fazer se você colocar o real na frente. Não, você bota o real primeiro e depois tá tudo certo. O fogo só desce se você botar o dinheiro no altar. Ixi, irmão, essa é a doutrina dos últimos tempos, viu? Nos últimos tempos vai ser assim. Uma obra que não tem fim financeiro nenhum. Essa é a doutrina dos últimos tempos. E o que é que a gente tem que fazer diante disso? Permanecer fiel. Nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Ele diz, pastor, isso vai acontecer? Vai, já está acontecendo. Mas o Senhor tem os seus remanescentes. O Senhor tem os seus fiéis. O Senhor tem aqueles que Ele guarda. O Senhor tem aqueles que Ele preservou para si. Então, o que é que eu falo para vocês? Guarde seu coração. Permaneça íntegro. Não se corrompa com dinheiro. Permaneça humilde. Não ceda ao orgulho. Permaneça puro. Cuidado com os relacionamentos. Esse é um alerta que a igreja precisa receber. Pais queridos, eu espero que você tenha sido ricamente edificado por essa sequência de palavras aí. Qual foi a que mais falou ao seu coração? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe a Rádio e TV Pão da Vida. E eu agradeço especialmente a cada irmão que oferta e que dizima nessa obra. Toda a Rádio e TV Pão da Vida, toda a Igreja Pão da Vida é mantida por doações. Você sabe que nós temos a Casa do Pai, a Igreja Pão da Vida, a TV Pão da Vida, e tudo isso é graças a Deus, que move corações. Então, muito obrigado a você que dizima, a você que oferta. Curta, compartilhe. Deus te abençoe.